Olá, olá a todos vocês que assistiram esta reedição do Super Bowl 57 no Monday Night Football. Que jogo interessante, né? Eu acredito que poderia ter sido um pouco melhor se não fossem as condições climáticas. Poderíamos ter visto um pouco mais de tiroteio, muito mais passes. Mas ainda assim, não deixou de ser um bom jogo, foi competitivo até o final. Partida interessantíssima e vamos aqui às 6 reflexões que a gente teve aí deste jogo, né, que foi um jogo muito interessante, né, vale lembrar aí, né, eu quero já trazer a primeira reflexão, apenas 9 vezes na NFL uma reedição do Super Bowl aconteceu na próxima semana durante a temporada regular, e os times que venceram o Super Bowl estão a 6 vitórias e 3 derrotas. E um fato interessante também é que dessas 3 derrotas, 2 delas agora pertencem ao Kansas City Chiefs. O Kansas City já apareceu 2 vezes em reedição do Super Bowl na temporada seguinte e perdeu as duas. Para quem está curioso, a primeira vez que isso aconteceu foi no Super Bowl 4, o Kansas City Chiefs contra o Minnesota Vikings, né? Os Chiefs venceram 23-7 e perderam a reedição na temporada seguinte. Segunda vez tivemos Raiders e Vikings, né? Os Vikings novamente aí. Os Raiders venceram também essa reedição que teve na temporada seguinte. E detalhe, né? John Madden, né? O que leva o nome do jogo atualmente, ele era o técnico dos Raiders nessa época. Tinha uma excelente equipe. A terceira vez foi o Super Bowl número 13, Steelers e Cowboys, os grandes times da NFL nos anos 70. E os Steelers venceram aquele Super Bowl por 35-31 e também venceram a reedição do Super Bowl na temporada seguinte. Fato curioso, esse Super Bowl teve 26 jogadores inclusos, induzidos ao Hall da Fama. Uma partida assim bem memorável para quem tiver curioso de assistir. A quarta vez que isso aconteceu foi no Super Bowl 27. Tivemos aí Cowboys novamente enfrentando o Bills. Essa seria uma daquelas sequências, né? Quando os Bills foram 4 vezes ao Super Bowl e perderam as 4, enfrentando todas as vezes times da NFC Leste. Os Cowboys dessa vez perderam, foi a segunda vez aqui que os Cowboys, que um time perdeu a reedição do Super Bowl. E nesse jogo da temporada seguinte, Emmitt Smith, que era o running back Hall da Fama dos Cowboys na época, estava fazendo um holdout, era peça fundamental desse ataque. A quinta vez a gente teve os Packers ganhando de 35-21 dos Patriots no Super Bowl 31. E os Packers também venceram a reedição deste Super Bowl na temporada regular. E quem era o técnico dos Patriots era o Pete Carroll. Esse cara tá há muito tempo aí já na NFL. Curioso, né? E ele vai aparecer aqui de novo. Tivemos também aí a próxima, que foi a sexta vez que isso aconteceu, o Super Bowl 48. Aqui novamente falaremos do Pete Carroll, né? Foi o Super Bowl que o Seahawks venceu por 43-8 do Denver Broncos, né? Do recém-chegado Peyton Manning. Não teve resposta para aquela defesa. Os Seahawks venceram também a reedição na prorrogação com o touchdown do Marshawn Lynch. E quem era o técnico dos Seahawks? Pete Carroll. A sétima vez que isso aconteceu foi o Denver Broncos novamente aí, dessa vez vencendo o Super Bowl, né, contra o Carolina Panthers no Super Bowl 50, e também venceram a reedição, foi logo na semana 1 do ano de 2017. Os Broncos venceram e era o quarterback Trevor Siemian, né, porque depois do Super Bowl o Peyton Manning se aposentou, né, enfrentaram os Panthers do Cam Newton. Os Panthers também não terminaram bem aquela temporada, né? Finalizaram 6-10. E os Broncos, apesar de terem terminado com campanha positiva, nunca mais retornaram à pós-temporada. Desde então. Oitava vez que isso aconteceu foi no Super Bowl 51, aquele Super Bowl maravilhoso, talvez o melhor Super Bowl da história da NFL, onde os Patriots viraram e venceram o Atlanta Falcons por 34-28. Os times se enfrentaram de novo na temporada seguinte e os Patriots venceram também a reedição e voltaram ao Super Bowl naquela temporada, né? Super Bowl que inclusive foi vencido aí pelo Philadelphia Eagles, tendo Nick Foles de quarterback. E a última vez foi o jogo de ontem, reedição do Super Bowl 57, onde os Chiefs venceram por 38-35 e novamente perdem a reedição do Super Bowl e dessa vez sem marcar pontos no segundo tempo. Segunda reflexão que eu queria aqui trazer é que os Chiefs atualmente são o pior time da NFL em pontos por jogo no segundo tempo, com média de 5,3 pontos por jogo no segundo tempo, e enfrentaram ontem o quarto melhor time da NFL em pontos por jogo no segundo tempo, com 13,9 de média, o Philadelphia Eagles. O placar no primeiro tempo foi 17-7, os Chiefs conseguiram um ótimo controle do jogo, estavam correndo muito bem com a bola,
E no final da partida, eles não pontuaram mais. O jogo terminou 21-17 para os Eagles mostraram muita postura, e na NFL a gente sabe, né, você precisa fechar jogos, o segundo tempo é tão importante quanto o primeiro, e os Chiefs estão sem marcar no segundo tempo nos últimos 3 jogos, isso é muito preocupante. Terceira reflexão que eu quero trazer aqui esta é a melhor defesa que o Mahomes já teve na sua carreira, desde que ele assumiu como titular em 2018, mas esse também é um dos piores ataques da sua carreira. O ataque dos Chiefs atualmente é 14º em touchdowns totais com 24, 16º em pontos totais com 225 pontos anotados, 14º em pontos por jogo com 22,5 de média, 10º em jardas ofensivas com 3.654, quinto em drives que terminam em turnover, seja turnover on downs, interceptação ou fumble, e 7º em turnovers totais. Esse não é um bom ano para o ataque do Kansas City Chiefs. Quarta reflexão justamente aí para a gente pensar no fato do ocorrido da terceira. Quem que é o culpado por esse desempenho, né? A gente tem aí esse corpo de wide receivers liderado por Marquez Valdes-Scantling, Justin Watson e Rashee Rice, são os top wide receivers dessa equipe no momento, seguidos de Sky Moore e Kadarius Toney. É sem dúvidas um dos piores corpos de wide receivers da NFL, né? O time conseguiu ganhar o Super Bowl ano passado com um corpo de wide receivers um pouco pobre também, né? O melhor wide receiver da equipe naquele momento era o Juju Smith-Schuster. Ou será que a gente culpa o Matt Nagy? Os Chiefs atualmente lideram a NFL em drops pelos recebedores com 56 drops. E o Matt Nagy comanda o segundo pior ataque da NFL. Comanda o pior ataque da NFL no segundo tempo, né? E vamos fazer uma retrospectiva aqui. O Matt Nagy, ele já foi... Essa é a segunda vez que ele tá no Kansas City Chiefs, né? E ele foi técnico do Chicago Bears durante 2018 e em 2021. Vamos olhar aqui um pouquinho como foram os números do Matt Nagy em segundos tempos em Chicago, né? Em 2019, ele comandou o 20º pior ataque da NFL, com média de 10,2 pontos no segundo tempo. Em 2020, foi o 25º pior ataque da NFL, com 10,8 pontos de média no segundo tempo. E no seu último ano em Chicago, foi o 28º pior ataque da NFL, com 8,6 pontos por jogo de média. Detalhe, ele não tinha Mahomes lá. Os Chiefs, no mesmo período, o 9º ataque da NFL, no segundo tempo, com 12,7. Em 2020, o 10º ataque da NFL em segundo tempo, com 13,2 pontos. E em 2021, o 9º ataque novamente na NFL, com 13,3 pontos por jogo no segundo tempo. Com chuva, estava chovendo ontem, né? O time deixou o Mahomes passar 43 vezes ao todo na partida. E no segundo tempo, correram apenas 9 vezes, mesmo liderando no placar e mesmo tendo corrido muito bem no primeiro tempo, né? Então, para quem que a gente aponta o dedo dessa performance pífia que teve não só nessa última partida, mas também durante o ano todo? A quinta reflexão que eu quero trazer aqui os Eagles jogaram fora de casa, tiveram 5 minutos a menos de posse de bola, 98 jardas ofensivas a menos e 20 jogadas ofensivas a menos que o Kansas City Chiefs. E mesmo assim conseguiram vencer o jogo. Desde o ano passado, os Chiefs são um time que sabe vencer de todas as formas, seja passando a bola, seja correndo, seja precisando da defesa. É um time muito sólido, é um time muito resiliente e principalmente um time que sabe vencer as partidas. Dessa vez foi a defesa que apareceu bem, né? Acredito aí que as condições climáticas até favoreçam um pouco, né? O time conseguiu defender também bem a corrida no segundo tempo. E dessa vez o Hurts também apareceu, mesmo tendo menos de 130 jardas passadas, ele apareceu quando precisaram dele. Lançou um belíssimo passe para o Devonta Smith, que colocou o time em posição de marcar o touchdown que virou o jogo. E no Super Bowl, eu digo aqui, né, no Super Bowl que teve em fevereiro desse ano, se não fosse a falta do James Bradberry, eu acredito que os Eagles teriam vencido aquele Super Bowl. Essa é a minha opinião. A última reflexão as duas equipes tiveram jogadores da secundária com grande destaque. Para os Eagles, eu digo que foi o Kevin Byard. Finalmente, né? Esse foi o terceiro jogo dele como Philadelphia Eagles. 8 tackles, uma interceptação na end zone e um passe defendido. Foi um desempenho muito excelente, ele conseguiu marcar muito bem o Travis Kelce durante boa parte da partida.
E para o Kansas City Chiefs eu digo que foi o Trent McDuffie. Ele estava em todo lugar. Ele estava basicamente em todo lugar. Ele estava pressionando o Jalen Hurts em blitzes com o cornerback. Ele terminou a partida com 4 tackles, 2 sacks, um fumble forçado e um passe defendido. Ele estava em chamas. Eu acho que esse é o melhor jeito que dá pra dizer. Ele bloqueou passes de screen, ele sacou o quarterback, ele defendeu passes, forçou o fumble. De longe, acho que foi um dos melhores jogadores dessa defesa, né? Junto com o Chris Jones, que no primeiro tempo foi um terror. No segundo tempo ele ficou um pouco mais sumido, né? Mas no primeiro tempo ele causou o caos nessa linha ofensiva aí do Philadelphia Eagles. Que também teve uma excelente partida no segundo tempo, né? Principalmente aí o nosso querido aí Jason Kelce se movimentando muito bem nas corridas em zona, dando muito espaço para esse time correr bem, o que permitiu que o DeAndre Swift tivesse uma partida excelente também, né? Então, os Eagles se reformularam completamente no segundo tempo, né? Buscando passes mais curtos, buscando jardas após a recepção e conseguiu vencer mesmo tendo condições desfavoráveis, né? Jogando fora de casa, num dos estádios mais hostis da NFL desde sempre, né? O Arrowhead Stadium, o estádio mais barulhento da liga, com condições climáticas adversas, e não entrou como favorito para essa partida, né? E mesmo assim conseguiu arrancar a vitória, né? Então, eu queria trazer um pouco mais do que foi essa partida, né? Um vídeo especial só para esse Monday Night Football. Essa quinta a gente tem 3 jogos, tá? Do Thursday Night. Temos, justamente por conta do dia de ação de graças, sempre temos aí 2 equipes que sempre aparecem, né? Que é o Detroit Lions e o Dallas Cowboys. Sempre tem jogos aí no dia de ação de graças. Então essa quinta, a partir das 2:30 da tarde aqui no Brasil, temos já jogos da NFL. E sexta-feira a gente tem um jogo especial, né? Porque uma tal de Amazon aí mexeu uns pauzinhos para colocar um jogo ali, né? De Friday Night Football. Então aí teremos o Miami Dolphins jogando contra o New York Jets na sexta-feira. Então uma semana com muito futebol americano. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Me fala o que você achou desse vídeo e se você tem sugestões para próximos também. É isso, um grande abraço e tchau!